Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e na aula de hoje nós vamos falar sobre a colisão perfeitamente elástica. Nós já começamos na aula passada a falar sobre a conservação da quantidade de movimento, em que nós demonstramos que para qualquer colisão essa grandeza ela é conservada. E agora nós vamos falar especificamente sobre aquela colisão em que o coeficiente de restituição é igual a 1, ou seja, também há conservação da energia. E aí vamos fazer um exemplo com duas bolinhas se movendo e sofrendo a colisão. Então, o primeiro exemplo que eu quero fazer é uma bolinha de massa M1 se movendo em direção a uma outra bolinha de massa M2 que se encontra em repouso. Essa primeira bolinha ela vem com velocidade V1 e eu quero achar a velocidade que essas bolinhas vão ter após a colisão. Pessoal, o que a gente vai fazer aqui vai servir para qualquer problema de colisão. Nós vamos orientar um eixo. Eu vou botar aqui para a direita o eixo X, né, o eixo positivo. E ao longo desse eixo a gente vai determinar o que é positivo e o que é negativo. Porque como a quantidade de movimento é um vetor, né, vai depender, o sinal vai depender de para onde vai estar. Então vamos supor que aqui eu tenho uma velocidade final, ou seja, após a colisão, V1', e esse cara possua uma velocidade final após a colisão, que eu vou chamar de V2'. Bom, o que tem de especial sobre essas velocidades? Nós sabemos que elas têm que atender tanto à conservação da quantidade de movimento, quanto à conservação da energia. Então vamos começar com a quantidade de movimento, vou chamar de 1. No início, só a bolinha 1 está se movendo no sentido positivo, então é mais, esse mais aqui é enfático, tá? M1 vezes V1. No final, as duas bolinhas estão se movendo. Então, M1, V1' mais M2, V2'. E mais porque esses dois caras estão se movendo no mesmo sentido positivo ao final da colisão. Professor, esse cara não poderia estar voltando? Sim, poderia. Nós vamos achar esse resultado aqui negativo caso ele esteja voltando. Então a gente deixa a matemática aí fazer o trabalho dela, né, que é dizer para a gente se o valor é positivo ou negativo. Agora, a segunda coisa que nós vamos utilizar é a conservação da energia. A conservação da energia é cinética no início, que é mv² sobre 2, tem que ser igual a cinética no final, que é mv1' sobre 2, mais a energia cinética da partícula 2, que é mv2' dividido por 2. Só que, pessoal, repara que isso vai dar uma combinação de equações do segundo grau, não é? E vai ser muito ruim de resolver isso. Então, o que a gente vai fazer? Usar o coeficiente de restituição. O que o coeficiente de restituição fala para a gente? Que o seu valor é igual a 1. E o que é o coeficiente de restituição? É o módulo da velocidade de afastamento. Eles se afastam após a colisão. E como a gente chutou essa velocidade para a direita, ou seja, elas estão no mesmo sentido, a velocidade de afastamento é V2' menos V1', e a velocidade de aproximação é o próprio V1, né, que só tem ele se movendo no início, isso vai dar 1. Então repara que a gente tem um sistema para resolver duas equações, duas incógnitas. Eu vou escrever aqui embaixo o sistema e a gente vai resolvê-lo. E agora, como é que a gente resolve um sistema, pessoal? Você pode sumir com uma das incógnitas, acho que essa é uma boa solução. E para isso, vamos supor que eu queira sumir com V1'. Eu vou multiplicar todo mundo aqui por M1 e vou somar essas duas equações. Porque aí, se você fizer isso, o M1, V1', ele vai cortar. Então vai sobrar M2, V2', mais M1, V2', do outro lado, M1, V1, mais M1, V1 de novo. E aí, se você passar aqui para baixo dividindo, o V2' vai ser igual a 2M1 sobre M1 mais M2,
vezes V1. Só botei o V1 em evidência, tá? Para poder facilitar a visualização. E agora, como é que você pode achar o V1'? É só você pegar esse V2 e substituir em alguma das equações. Então, por exemplo, se nós substituirmos na segunda, quem é o V1'? Ele é V2' menos V1. Então, vou substituir. Agora a gente vai tirar o MMC e vou isolar agora o termo. Precisa decorar essas equações? É claro que não, mas você precisa ver a técnica, né, que é utilizada para poder encontrar os valores das velocidades. Então, se um dos corpos está em repouso, o valor da velocidade final após a colisão é isso daqui. Repara que se o M1 ele for maior que o M2, significa que o V1 é positivo, ou seja, o V1' é positivo, ou seja, ele vai continuar andando para frente, igual a gente chutou aqui. Agora, se a massa 1 for menor que a massa 2, o que vai acontecer? O V1' vai dar negativo, significa que esse cara vai estar andando para trás. Mas não vai ter problema, né? A nossa conta já vai dizer esse resultado para a gente. Um resultado muito interessante advindo dessas equações é quando as massas são iguais. O que acontece se M1 for igual a M2? O V1' é igual a zero, né? Porque aqui vai subtrair. E aqui vai ficar M1 mais M1, que é 2M1, vai cortar com 2 em cima. Ou seja, o V2' é igual ao V1. Ou seja, é como se eles trocassem de velocidade, né? Esse cara para e passa toda a sua velocidade para o corpo 2. Repara que a conservação de energia é bem óbvia aí, né? Porque esse cara aqui vai dar zero, as massas são iguais, então as velocidades também seriam iguais. Isso é o que acontece no pêndulo de Newton, que eu vou mostrar aqui para vocês utilizando um simulador online. Então esse aqui é o simulador do pêndulo de Newton. Repara que eu peguei todas as massas iguais, tirei o atrito, né, para facilitar. E agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou puxar uma dessas bolinhas aqui para cima. O que vai acontecer? Ela vai cair, vai bater na amarela. Como elas têm massas iguais, eu estou supondo a colisão elástica, ela vai transferir toda a sua energia para a amarela, que vai andar e bater na verde, e vai transferir toda a sua energia para verde, para azul e depois para rosa. Ou seja, a rosa no final vai subir, tá vendo? Por quê? As outras ficam basicamente paradas, que elas transmitem toda a sua energia uma bolinha para outra. Por isso que elas ficam batendo exatamente subindo, né, uma a uma. Agora, olha que interessante seria se eu levantasse duas dessas bolinhas. Agora é como se eu tivesse uma massa de 2 kg, né? Cada uma tem massa 1 kg aqui, e elas vão colidir como se fosse um bloquinho de massa 2. Elas vão bater e vão fazer o quê? Vão levantar duas bolinhas do outro lado, né? Pela conservação de energia e pela conservação da quantidade de movimento. Se nós agora levantarmos 3 dessas bolinhas, olha que interessante. Eu tenho 3m desse lado, eu vou ter que ter 3m do outro lado agora subindo também. Tá aí a conservação da quantidade de movimento e da energia. Se nós movermos agora 4 dessas bolinhas, 4 bolinhas do outro lado tem que subir, né, para manter a conservação da quantidade de movimento e da energia. Então, o pêndulo de Newton, também chamado de berço de Newton, é uma aplicação direta da conservação da quantidade de movimento e da energia, já que essas colisões são colisões do tipo perfeitamente elásticas. Um outro detalhe interessante acontece quando a massa 2 é muito maior do que a massa 1. Ou seja, é como se a massa 1 batesse numa parede. Se a massa 2 é muito maior que a massa 1, o valor da velocidade V2' vai ficar 2m1 sobre m1 mais m2, que é aproximadamente m2, né?
E M1 sobre M2, como M2 é muito grande, isso é aproximadamente zero. E aí, para quanto vai o V1'? O V1' fica M1 menos M2, que é aproximadamente menos M2, já que o M1 é muito pequeno, sobre M1 mais M2. Ou seja, isso é o fenômeno de reflexão. A bolinha bateu em algo tão maior que ela, que foi desprezível, como se tivesse batido numa parede, e aí ele volta com o mesmo valor de velocidade, só que no sentido oposto. E se for ao contrário agora, e se nós colocarmos um M1 muito maior que o M2? É claro que nesse caso, é como se eu jogasse uma parede numa bolinha. A parede não vai nem sentir a presença da bolinha. Ou seja, com certeza o V1' não vai mudar. Porque agora, ó, M1 menos M2 vai ser M1. M1 mais M2 é o próprio M1. Então, M1 sobre M1 vezes V1, que vai ser igual ao próprio V1. Ou seja, a parede não toma conhecimento da bolinha. Mas agora, o que acontece com o valor da velocidade V2'? Olha que interessante. 2M1 sobre M1, V1, né? Ou seja, vai dar 2V1. Então, a bolinha arremessada para frente com o dobro da velocidade do que esse cara aqui chegou. E aí ele vai se afastando com a mesma velocidade V1. Repara? Tem que dar igual, né? Velocidade de afastamento igual a de aproximação. Pessoal, o segundo exemplo vai ser um pouquinho mais elaborado, porque agora eu vou colocar esse cara aqui para se mover também com velocidade V2, uma velocidade inicial. E aí o que vai mudar é o seguinte, é que no início a gente vai ter aqui, ó, não só a quantidade de movimento da partícula 1, como também da partícula 2, M2V2, uma energia cinética também da partícula 2, mv2 ao quadrado sobre 2. E no início, né, eles estão no mesmo sentido, então tem uma velocidade de aproximação que é V1 menos V2. Isso tem que dar 1, né, já que continua sendo um exemplo de colisão elástica. Professor, e se o 2 estivesse indo em direção a 1, o que mudaria? Mudaria, ó, o sinal aqui seria de menos e o sinal aqui seria de mais. A energia cinética é uma coisa positiva, né? Vai estar ao quadrado, não faz diferença, mas é a única coisa que iria mudar nessa solução. E aí você tem outro sistema para resolver, tá vendo? Ou seja, o método de solução continua o mesmo, só vai ficar um pouquinho maior. E aí, pessoal, eu vou deixar essa tarefa para vocês, tá? Eu quero que vocês resolvam esse sistema e calculem o V1' e o V2'. Eu vou colocar aqui a resposta para vocês possam conferir ao final. Repara que é uma combinação das duas soluções, não é? Então, não é nada também demais assim. Fica feio porque está tudo literal, mas eu acho que você entendeu a ideia aí de como realizar essa questão. Então, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @edwardfísica.